Comentar com você nesse vídeo sobre a enorme vitória do Corinthians contra o Palmeiras, gente. Muito importante, uma vitória, né, que tira o Corinthians da zona do rebaixamento. O Corinthians para mim não cai, já falo isso há um bom tempo, né? E eu supunho até que o Corinthians pudesse sim, hoje, não perder essa partida, né? Numa dica de aposta, inclusive, eu falei, olha, é empate ou vitória do Corinthians nesse jogo, né? E tivemos ali dois tempos um tanto quanto distintos. Agora, de qualquer maneira, no primeiro tempo, ao contrário do que falaram ali os comentaristas, eu não vi toda essa superioridade do Palmeiras tão absurda, tão colossal assim, como foi dita. Embora, na minha opinião, no primeiro tempo, o Verdão foi de fato melhor para o do que o Corinthians, sobretudo no plano tático, né? Acho que tem uma questão que a gente precisa abordar, que é a forma como a arbitragem deixou o jogo ocorrer, permitindo muitas faltas. Alguns jogadores poderiam se lesionar, inclusive neste jogo, né? No primeiro tempo a gente teve ali o Estevão sendo caçado de certa forma, né? E acho que do ponto de vista dos jogadores do Corinthians está tudo bem. De certa forma as faltas no jogador não foram todas elas por intenção, mas pelo fato de que ele é muito leve, né? E acaba sofrendo sim algumas faltas ali. Mas uma ou outra, o árbitro poderia sim ser um pouco mais... enfim, mais propositivo. E quando eu falo isso, eu não estou falando em cartão amarelo, mas chamar o marcador, né, e dar uma bronca no marcador para intimidar um pouco o marcador em algumas situações. Ao mesmo tempo, no segundo tempo, né, acho que o Palmeiras bateu muito e o árbitro também não fez nada, tá? Marcos Rocha era para ter saído dessa partida com um cartão vermelho, né? Levou um amarelo no final da partida, faz uma falta muito feia, né? E o árbitro faz de conta que nada aconteceu, tá? Então o árbitro, na minha opinião, erra muito e acho que prejudica as duas equipes aí, ao permitir muitas faltas neste jogo, tá? Do ponto de vista tático, o Palmeiras foi muito melhor no primeiro tempo, né? Agora, evidentemente, não soube tirar proveito disso, né? O Palmeiras esteve ali na parte direita, no jogador que apoiava, que gerava o apoio, que gerava profundidade. O Caio Paulista é um jogador, para mim, qualquer, não entendo até hoje a presença desse jogador. Inclusive no gol do Corinthians, aquilo que eu falo, né, defensivamente é uma piada, né? E ali o Palmeiras também teve dificuldade porque não conseguiu ter qualidade ali naquele setor ali esquerdo do campo. No outro setor, no outro lado, né, quem? Marcos Rocha, o senhor Marcos Rocha, que errou quase tudo. No primeiro tempo foi um negócio assustador. No segundo também cometeu muitos erros, né? Erro de marcação, quando passava errado, muitos passes curtos que ele errava também, mas permaneceu no jogo o tempo inteiro ali. Por quê? Porque o Abel considera esse jogador muito diferenciado, um grande jogador, tá? O Marcos Rocha, né? O senhor que já devia estar aposentado do futebol, na minha opinião. Então o Palmeiras tem problema nessas laterais. Eu abordei isso no vídeo que poucos de vocês palmeirenses viram, né? Mas tá tudo muito bem, faz parte, não tem problema, né? Eu falei que o Palmeiras tem problema, um dos problemas do Palmeiras ocorre justamente nas laterais, né? Porque tem um senhor de idade numa lateral e o outro lateral que não tem nada a ver com o Palmeiras que tá jogando, que é o Caio Paulista, que eu não entendo até hoje porque que o Verdão foi contratar esse jogador, tá? Então o Palmeiras foi superior no primeiro tempo, mas não conseguiu converter isso aí em gols, né? Dentre outras coisas, porque a bola não chegava. Esse meio de campo era muito atuante, muito bom para tomar essa bola, para fazer ela rolar. Mas quando ela chegava ali no terço final, a distribuição não era de muita qualidade. Então você tinha o Rios fazendo um trabalho muito bom, foi um destaque do Palmeiras no primeiro tempo. Acho que do Palmeiras foi um dos destaques na partida também, né? Agora, ele não podia fazer tudo, né? Então o meio de campo falhava ali, como o Palmeiras levava muito volume ali para o terço final, tá? O Palmeiras não conseguiu tirar vantagem, o Corinthians errava muito, né? Mas tentava, né? A gente via que taticamente o Corinthians estava completamente perdido, mas não faltava garra e disposição para os jogadores. No vestiário, algo que nem sempre acontece, o técnico Ramon Dias acerta, enquanto, na minha opinião, o Abel, ele erra, né? E aí, a qualidade da conversa do técnico argentino, né, fez a diferença neste caso aí. O Corinthians volta melhor para o segundo tempo, fechando melhor os espaços, né, jogando com muito mais agressividade, né, levando muito mais gente para essa transição, chegando com muito mais gente ali ao terço final, e aí tendo a qualidade da movimentação do Yuri Alberto, que fez um partidaço hoje, né, a inteligência também do holandês, né, o Depar, enfim... e também a inteligência, sobretudo a inteligência, né, a capacidade de leitura de jogo ali do Rodrigo Garro, né? Foi também um grande destaque nessa partida. Olhando para esse meio de campo em frente do Corinthians, tivemos ali o Depay como um grande destaque, certamente, mas não tanto como o Yuri Alberto, que foi um dos melhores da partida, né? Agora, certamente que o grande jogador desse jogo foi, de fato, o Rodrigo Garro, né? A despeito do Hugo, que também jogou muita bola, né? Hugo não, desculpa. Sim, o Hugo, né? O goleiro do Corinthians, tá? O Hugo, né? Que jogou muita bola, né? O Hugo Souza, né?
E o lateral Hugo, que também não foi mal, né? Mas no apoio ele não tem toda essa qualidade assim. Ele tem, mas hoje ele não conseguiu demonstrar. Acho que trocou, na verdade, a disposição de aprofundar pela disposição, na verdade, de fechar aquele lado do campo. Acho que nesse sentido não errou, não. Olhando para a primeira linha do Corinthians, a gente pode destacar e deve destacar o André Ramalho, fez um partidaço, acertou tudo no jogo aéreo, um baita jogador, uma baita contratação do Timão, tá? Nessa linha, eu acho que ele foi o melhor, né? E aí, o Gustavo Henrique também muito bem protegido, não fez a partida ruim, quando ele é muito bem protegido, ele consegue jogar bem, tá? E até o Félix Torres teve alguns momentos de desatenção, mas acho que mandou muito bem também nessa partida. Então essa primeira linha foi muito boa, além do goleiro que mandou bem demais, o Hugo Souza, tá? Olhando para a segunda linha, tivemos ali o Mateuzinho, hoje, como ala, não fez uma partida ruim, tá? Longe disso. Foi um escape para o primeiro tempo. Acho que foi um dos destaques do Corinthians no primeiro tempo, né? O Martins, um dos melhores também em campo, né? O Alex Santana, acho que em alguns momentos foi muito bem, em outros momentos deixou ali a desejar, na minha opinião. Mas é um jogador que tem pinta de craque, né? Pode realmente crescer muito no timão, tá? E à frente tivemos ali o Garro e o Yuri Alberto e o Depay, que realmente jogaram muita bola, sobretudo na segunda etapa, tá? Bem, no segundo tempo, a gente teve um Palmeiras muito estranho, né? O Palmeiras sentindo o jogo, né? O Palmeiras sentindo o jogo, depois daquele gol, parece que o Palmeiras não voltou mais a ser o mesmo, tá? E aí, evidentemente, que o Corinthians soube tirar proveito disso, entrou em campo, a garra corintiana, a motivação corintiana, mas também os ajustes táticos feitos pela comissão técnica, tá? Como eu disse, o Corinthians voltou melhor, praticando todas as ações, tanto defensivas como de transição e também ofensivas. E aí tivemos, no Palmeiras, alguns problemas, né? O Palmeiras não consegue fazer com que essa bola chegue ali para o Lopes, né? E acho que isso tem muito a ver com o Veiga. A gente teve uma movimentação muito boa ali do Richard Rios, né? Só que essa movimentação não era suficiente, porque quando o Veiga precisava completar essa movimentação dele, né? Porque ele era muito boa, mas pegava essa bola ali naquela parte ali do meio de campo, do balão de meio de campo, na parte inferior do balão de meio de campo, né? E conseguia, na verdade, levá-la muito bem até essa parte aí final aí do balão do meio de campo, né? A parte superior do balão do meio de campo. Então, quer dizer, foi um jogador muito importante naquilo que fez, mas ele precisava de que alguém complementasse as suas ações, né? Ele não podia fazer tudo, ele não podia chegar à área, fazer o passe, distribuir. E acho que o Veiga hoje foi um jogador extremamente ausente dessa partida, tá? Algo que ele ainda tem que corrigir muito na carreira, que é essa irregularidade que às vezes ele pratica, tá? O Felipe Anderson ainda não é o jogador que todo mundo espera que ele seja, né? O Estevão foi muito bem, como sempre, mas evidentemente teve uma grande marcação e hoje no primeiro tempo teve ali, né, sobretudo, assim, a marcação muito boa do Ramalho, né, em alguns momentos, e até mesmo o Martins e outros chegaram também para coibir as ações desse brilhante jogador, que realmente é muito bom, tá? Acho que o Gomes em alguns momentos esteve um tanto quanto perdido, né? Caio Paulista foi uma piada em campo, como sempre, né? E o Marcos Rocha uma outra grande piada também, tá? Então o Corinthians venceu porque jogou mais, porque entendeu o jogo, entendeu quais eram os seus problemas dentro do jogo, entendeu quais eram as ações principais do Verdão. O Verdão tentava sair pelo lado do campo, né? Exceto pelo setor do Estevão, que às vezes, por ser muito inteligente, ele nem sempre ia para o fundo, ele buscava cortar para dentro e tal. O Corinthians entendeu essas jogadas do Palmeiras, o Corinthians conseguiu, na verdade, fechar muito bem aquele setor ali da área do Hugo, né? E essas jogadas do Palmeiras não surtiam muito efeito, obrigando o Verdão a levantar a bola, obrigando o Verdão a esticar muita bola, e o Verdão não conseguia. No fim das contas, o Palmeiras teve uma derrota, na minha opinião, muito séria, tá? Porque compromete de fato ali a possibilidade definitivamente de título da equipe, tá? É um absurdo o Palmeiras vai sair dessa temporada sem um título do Campeonato Brasileiro e sem nenhum outro título grande, tá? Então veja, acho que na temporada passada o Campeonato Brasileiro foi conquistado, eu já falei no outro vídeo, também em virtude de circunstâncias muito positivas, mas havia problema já naquele Palmeiras, né? Parece que o Abel não tá conseguindo mais, né? Essa transição de elenco, essa renovação forçada que está acontecendo, parece que ele está perdendo um pouco ali o padrão de orientação, né? Algo que talvez ele possa até corrigir, caso continue, evidentemente, por mais tempo no Palmeiras, vai ficar evidentemente no Palmeiras, mas neste momento ele não está conseguindo melhorar essa equipe não, tá? Então veja, o Palmeiras, de certa forma, gente, foi hoje no segundo tempo, sobretudo a partir dos 30 minutos, uma equipe que não tem nada a ver com o time do Abel Ferreira. Não eram as ideias do Abel que estavam em campo, eram ideias, né, assim, dos jogadores
jogadores dentro de campo que defendiam ideias ali que ninguém sabe de onde vinham, porque não era o Palmeiras do Abel, não tinha nada a ver com o Palmeiras do Abel, um time desorganizado, espaçado, gerando muito espaço para o Corinthians, sobretudo depois que tomou ali o segundo gol, um time estranho, esquisito, com gente marcando mal, gente que estava na posição que de repente não deveria estar, né? As alterações também, na minha opinião, não foram das melhores, enfim, muito estranho esse Palmeiras, muito longe de ser a equipe fortemente competitiva, uma máquina da competitividade que sempre marcou, né, a gestão do Abel sobre esse time do Palmeiras. A gente não viu nada disso no jogo de hoje. Sobretudo a partir do segundo gol do Corinthians, o que a gente viu do Palmeiras foi um time muito amador dentro de campo do ponto de vista tático, né? Então a riqueza tática que o Palmeiras entrega no primeiro tempo, né, o Palmeiras já não apresenta no segundo. O Palmeiras apresenta um esquema tático no segundo, um comportamento tático no segundo tempo, né, que de certa forma depõe contra aquilo que foi feito no primeiro, né? Infelizmente, então, o Abel Ferreira, que é um técnico, um gênio aí dos esquemas táticos, sabe conseguir fazer com que o jogador entenda muito bem aquilo que ele queira, né? Você pode discordar, achar que ele não é um técnico, tal, não sei o quê, criativo, não sei o quê. Na minha opinião, ele sabe fazer muito bem aquilo que ele deseja, né? Pode ser pouco, pode ser um jogo minimalista, em algumas situações o jogo é muito mais cheio de ações, ainda assim, ele sempre sabe muito bem o que faz. Neste momento, nem sempre isso está aparecendo. No jogo de hoje, isso não apareceu, sobretudo no segundo tempo, onde ele foi muito mal, assim como todo o time do Verdão. Enorme vitória do Timão, grande vitória do Timão, né? Muito importante essa vitória do Timão, e o Palmeiras, infelizmente, fica muito mais longe agora de conquistar o título brasileiro, na minha opinião, já pode matematicamente conseguir, mas está muito difícil, até porque a bola que o Palmeiras está jogando não é bola de time campeão, infelizmente, muito longe disso, amigos e amigas. É isso.